Obrigada, Bruno. Tá bom, som? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com essa conversa com colegas, né, ex-alunos. E eu fico muito satisfeita e estou em casa, né, fiquei aqui até nessa sala do conselho muito tempo e fico muito satisfeita então com o convite, porque eu tenho acompanhado os trabalhos da comissão pelo Facebook, pelo canal no YouTube. Não posso estar em todas as reuniões porque é meu horário de aula na UEL, só pude estar na do professor Vicente, né, porque os alunos estavam em férias naquele dia. Mas eu estou, como eu acabei de comentar com o Bruno, muito feliz em ver o que vocês estão produzindo aqui. Realmente, 2 pontos que eu destaco: a valorização da nossa produção local, né? Então, sempre pessoas aqui da subseção que estão dedicadas ao estudo do processo civil, à prática da advocacia, e tem se demonstrado um nível bastante bom, um alto nível das discussões aqui. Inclusive, eu tenho também, comentei isso com o Bruno, recomendado os vídeos, até passado para os meus alunos na universidade. Um deles foi justamente o último debate dos senhores sobre as medidas atípicas na execução civil, que nós aproveitamos lá na UEL com as minhas 2 turmas de 3º ano para debater o tema também. Agradeço então o convite do Dr. Bruno, especialmente o professor Ivan, meu colega que gentilmente me deu essa oportunidade. E o professor Ivan também, estamos fazendo um trabalho conjunto bastante interessante na universidade, com as novidades do Código de Processo Civil. Tive assim, a oportunidade de poder escolher o tema, né? Bruno Ivan disse que eu poderia propor o tema, tomei o cuidado aí de não repetir temas anteriores. Esse tema tem algo, toque em algum momento com o tema que foi tratado aqui de calendário consensual, mas não vou falar de calendário, exatamente porque é um negócio processual típico e aqui o meu foco são os negócios processuais atípicos. E escolhi esse tema para esclarecer aí por que nós estamos falando disso. No começo do ano eu fui convidada para conceder uma entrevista para o Jornal da Subseção. Talvez alguém tenha lido essa entrevista, eu e a professora Denise. E foram nos feitas as mesmas perguntas e respondemos, né, cada um com a sua resposta, cada uma com a sua resposta, sobre o CPC. Foi alguns dias antes do CPC entrar em vigor. E naquela oportunidade, isso foi em março, fevereiro, março, me foi perguntada se eu entendia que alguma mudança no CPC, ou alguma novidade tinha sido trazida, que exigiria uma nova postura, uma nova visão, eu não me lembro bem, mas acredito uma nova postura da advocacia. E à época eu mencionei esses 2 institutos, né? O tratamento da mediação, no Código de Processo Civil de 2015, e a inserção de uma cláusula geral negocial, né? O que nós chamamos de negócios jurídicos processuais atípicos. Esses 2 pontos da lei nova são que realmente, a meu ver, trazem a necessidade de nós olharmos de uma forma diferente para o processo. Nós aqui estou falando como advogado. Claro que isso envolve também os demais sujeitos, os demais personagens aí do processo civil, mas pensando especialmente na advocacia, eu realmente acho que nós temos aqui um desafio de mudança de postura perante os processos judiciais, sobretudo. Então, como concedi essa entrevista lá e propus, né, fiz essa proposição de que nós teríamos que ter uma mudança de postura, achei coerente vir hoje conversar com os senhores justamente sobre uma dessas mudanças, né, para tentar contribuir com esse diálogo a partir de estudos que tenho desenvolvido sobre o tema, até porque também me dedico à arbitragem, e a arbitragem é, como nós veremos, até uma fonte de inspiração para essa cláusula geral negocial do artigo 190. Então, a minha proposta aqui é dividir um pouco com os senhores esses estudos, né, algumas constatações, e também ouvi-los, né, a respeito de dúvidas e críticas que tenham, porque o interessante aqui é, sobretudo, o debate ao final. Então, um pouco para contextualizar também ainda esse tema, é importante a gente lembrar algo que
vocês já devem ter ouvido aqui em outras palestras, né? O nosso Código de Processo Civil atual, ele traz a proposta de um processo cooperativo, ou um processo colaborativo. Isso está estampado, inclusive, numa norma fundamental, que é do artigo 6º, que estabelece o dever de cooperação de todos os sujeitos processuais. Então, ao fazê-lo, ele traz para a gente uma maior participação processual. A participação sempre foi importante no processo, porque um processo, para ser democrático, precisa de participação. Nós normalmente associamos essa participação ao exercício do contraditório, mas ela vai além disso, né? E esse modelo de processo colaborativo, ele acaba até por exigir uma postura mais ativa de todos os sujeitos processuais, né? Então, por isso que tem se falado em processo, que o processo perdeu, né? Nós estamos, ou pelo menos estamos tentando perder aquele apego ao protagonismo judicial, né? E incluindo novamente, porque isso já foi assim há muito tempo, incluindo novamente uma atuação mais enfática dos demais sujeitos processuais, sobretudo das partes. Então, nesse sentido que o processo torna-se uma comunidade de trabalho e não algo que, digamos, pertença só ao Estado, que se concentre na figura da atuação do juiz. E nesse sentido que nós devemos estar preparados como advogado para fazer jus, né, a essa oportunidade, a essa proposta do novo código, que é um código que busca trazer um processo mais democrático, mais participativo, como eu disse, e que já traz isso no próprio processo de elaboração. Quando o código foi elaborado, ele é o nosso primeiro código elaborado dentro de um Estado democrático de direito. O nosso código de 39 foi elaborado no período ditatorial, de 73 também. Então, esse exercício de democracia já veio na própria elaboração do código, que é um código bastante plural, que teve muitas consultas públicas, né, muita discussão, até se chegar à redação final. Então, foi nesse contexto que a cláusula geral negocial foi inserida no CPC. Eu denominei aqui, intitulei a palestra de negócios jurídicos processuais, porque, embora talvez nem todos ainda tenham se dedicado ao estudo desse tema, mas todos temos alguma noção do que se trata, né, que é uma liberdade, de uma maneira bem simplificada, que é a liberdade que as partes têm para decidir e estabelecer regras sobre o processo. Né. Então, é isso aqui que eu estou chamando de negócios jurídicos processuais. Estou fazendo esse esclarecimento porque os senhores podem encontrar aí, nos estudos, algumas outras terminologias, como contrato de procedimento, convenção processual, acordos processuais, mas nós podemos sim tratar aí como gênero tudo isso de negócio jurídico processual. Quando eu fui pensar aqui como é que eu iria apresentar isso para um grupo de advogados, sobretudo de advogados, às vezes tem alguns estudantes aqui, mas principalmente advogados, também fiquei me perguntando se deveria ou não tratar do aspecto contextual ou só das questões técnicas. E acabei optando por trazer para os senhores, sim, o contexto, né, dessa nova mentalidade do processo civil brasileiro. Porque se nós temos, né, se penso que temos que ter uma nova postura, uma nova mentalidade diante do processo, é importante nós entendermos os fundamentos dessa cláusula aberta para a negociação do processo. Então, por isso, e aí eu também coloco a divisão dos trabalhos para os senhores irem acompanhando, e aí já vão saber quando está chegando ao final, quando começarem a ficar cansados, né? Nos congressos de processo, sempre é lembrado uma fala do professor Barbosa Moreira, que disse uma vez que uma palestra tem que ser boa e curta, e que se ela não for boa, que pelo menos seja curta, né? Então aí vocês podem acompanhar, se não estiver boa, já vão sabendo quando é que está chegando ao final. E qual é esse contexto, né? A primeira pergunta é uma questão que eu coloquei: entre publicismo e privatismo, dicotomia necessária, será que a gente ainda precisa dessa dicotomia? E como é que nós lidamos com essa ideia de poder negocial, de capacidade negocial das partes no processo civil? Essa é uma noção que causa muita estranheza a muitos que lidam com o processo, né? Porque mesmo os mais jovens aqui foram provavelmente formados com
com a mentalidade acentuadamente publicista do processo. Acredito que mesmo os que foram meus alunos aqui, que têm menos tempo de formado, aprenderam o processo com uma visão acentuadamente publicista. E isso aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao publicismo processual. Todos nós sabemos que o processo é público, né, que a jurisdição é uma prestação que o Estado nos dá em contrapartida de ter absorvido o monopólio da jurisdição. Mas isso choca um pouco com essa novidade do CPC. Então, por isso que nós precisamos entender por que mudanças estamos passando e lembrar que não se pode ser ingênuo, né, e separar o processo de uma ideologia vigente em determinado momento naquele Estado. Então, as escolhas de modelo de processo são escolhas, para além jurídicas, também são escolhas políticas. Então, assim como em outras áreas, nós temos, historicamente falando, momentos de processo mais voltado para o seu aspecto público, com uma presença mais forte do juiz, digamos, um modelo mais intervencionista, e temos, em outros momentos históricos, um processo já para um modelo mais liberal. Então, no modelo mais intervencionista, a gente tem essa figura muito forte e onipresente do juiz. E a história da nossa codificação é a história de fortalecimento dos poderes do juiz, até hoje foi, pelo menos. Enquanto que, num ambiente mais liberal, uma visão mais liberal do processo, a autonomia privada é mais valorizada, que não, repito, não foi feito nos últimos 2 códigos. Nós acreditamos, fomos ensinados a acreditar, quase que em superpoderes do juiz, né, e nesse protagonismo judicial. E dessa forma, nos desacostumamos a efetivamente influenciar no modo como o processo é feito. E aqui eu estou falando só sempre negociamos o processo. Mesmo antes do artigo 334, nós sabemos que podemos fazer acordo, que existem direitos disponíveis, mas não somos acostumados com a ideia de negociar sobre o instrumento, sobre o método, sobre o processo e procedimento. E isso é o que é novo, sobretudo porque agora nós temos uma ampla capacidade negocial no processo. Então, nós estamos saindo dessa visão, que alguns até chamam de hiperpublicista, para uma visão não privatista. E a crítica que se faz, muitas vezes, à adoção da capacidade negocial é de que o processo não é coisa de partes. O processo não é coisa das partes. E é verdade, essa é até uma expressão que foi cunhada no século XIX, o senhor deve ter estudado lá nas aulas de TGP, quando o direito processual adquiriu sua autonomia, e nós precisamos abraçar isso fortemente e não nos deixar contaminar pelo privatismo no processo. Então, nós vivemos durante um século inteiro, mais de um século, essa separação entre o direito processual e o direito material, mas chegamos até ao ponto de confundir essa liberdade que as partes têm com o privatismo. E o que o código, a letra da lei aponta hoje, é que quero crer que nós já superamos essa necessidade dessa dicotomia, que nós já adquirimos suficiente maturidade para poder entender que é sim possível o exercício da liberdade no processo civil e no processo judicial, sem que isso signifique privatismo, sem que isso signifique perda das conquistas da fase publicista do processo. E aqui, eu até, como eu já mencionei para os senhores, e coloco aqui como exemplo, novamente a questão do juízo arbitral. Veja que interessante. Os que ainda resistem à ideia da capacidade negocial no processo não percebem que, na verdade, a gente admite muito mais. Agora, em setembro, a lei de arbitragem no modelo atual completou 20 anos. Nós admitimos tranquilamente, já julgado sobre a constitucionalidade da lei, que as partes podem decidir, mais até do que o modelo de processo, podem decidir que não querem submeter o seu litígio, a sua disputa ao Poder Judiciário. E que isso não afronta a norma fundamental do artigo 5º 35 da inafastabilidade da jurisdição. E essas partes que fazem isso, fazem o mais, afastam o judiciário, quando vão ao juízo arbitral, tem uma ampla capacidade negocial.
Nós não temos procedimentos pré-estabelecidos na arbitragem. Então, lá é puro negócio jurídico processual. Então, nós chegávamos a ter uma desigualdade em que aquele que opta pela via arbitral, porque ele é mais conveniente, porque consegue arcar com os custos, muitas arbitragens são caras, pode modular o procedimento, pode ter um procedimento, como se tem dito também, customizado, né? Seria aí a comparação que eu já vi da haute couture com o prêt-à-porter, né, da moda. Então, o vestido feito sob medida na arbitragem. E aquele procedimento padrão, qualquer que seja o seu problema, quem quer que seja você, para todos os casos no Poder Judiciário, ressalva feita aí alguns procedimentos especiais já previstos em lei. Então, nós temos essa diferença que temos a oportunidade de superar agora. Então, não resta mais dúvida, até porque está na lei, e como nós gostamos muito de lei no Brasil, agora não podemos duvidar de que temos essa capacidade negocial e de que eu acredito que superamos, né, ou estamos nessa fase de superação dessa dicotomia entre publicismo e privativo no processo. Robson Godin é um autor que escreveu sobre um negócio típico, né, negócio processual em termos de matéria de ônus probatório, e eu gosto muito do jogo que ele fez aí, com a história da coisa de partes, né? O processo não é coisa de partes, mas também não é coisa sem partes. Então, nós sabemos que o processo serve ao Estado, serve ao exercício da jurisdição, tem escopo político, tem escopo social de pacificação, mas tem escopo jurídico também, que é justamente a aplicação do direito material, a realização do direito das partes, né? Então, nós não podemos esquecê-las no processo. E é isso que o texto do artigo 190 veio trazer de novo para o processo civil brasileiro. E aí nós passamos já em contextualizada, né, essa novidade, vamos avançar um pouquinho, logo mais, para questões específicas dos negócios. Mas antes eu fiz questão de colocar um texto para analisarmos junto, né, o que diz a cláusula geral de negociação no processo civil. Lembrando que, não custa reforçar, de que nós estamos falando em negociação a respeito do processo, tá? E não do objeto litigioso, não da matéria que está sendo discutida. Embora eu tenha mencionado lá no começo a mediação, o contexto é o mesmo. É o contexto que a gente chama de cultura de paz, de valorização das partes, da vontade das partes, mas são situações muito diversas. Poder negociar sobre o objeto do litígio, o que nós fazemos no processo de mediação e de conciliação, para chegar a uma autocomposição, e poder negociar sobre as regras procedimentais e sobre as situações jurídicas processuais. Isso é o que trata o artigo 190. E o que ele diz para a gente? Diz que quando a causa verse sobre direitos que admitam a autocomposição, as partes plenamente capazes podem estipular regras de procedimento e podem convencionar sobre as suas situações jurídicas processuais. Ponto. Ponto não, acrescenta aí antes ou durante o processo, que também elimina algumas dúvidas. Por que é que, se são coisas diversas, né, negociar sobre o objeto litigioso e sobre as regras de processo, por que é que a lei exige que os direitos em negociação, os direitos objeto do processo, admitam autocomposição? Isso não é sobre eles que eu estou negociando, é sobre as regras de processo. O legislador fez essa opção porque, de uma maneira indireta, o regramento sobre as regras processuais e procedimentais podem afetar o direito material. E aqui eu vou dar uns exemplos polêmicos. A primeira pergunta. No decorrer da minha exposição, eu vou colocando alguns exemplos, né, e algumas polêmicas para os senhores. É possível convencionar, com base no artigo 190, nessa cláusula geral de negociação, que eu e o professor Ivan, por exemplo, litigantes, autor e réu numa demanda, não vamos fazer uso da prova pericial? A questão mais difícil, talvez, em termos de negócio, jurídicos processuais, seja justamente contra esse conteúdo do negócio. O que eu posso e o que eu não posso negociar. Acho que está bem claro aqui que, se posso negociar, já é um assunto superado e bem esclarecido pela lei. Mas qual o limite disso? Então, os limites
é o que tem trazido mais desconforto, mais receio de usar o negócio processual e mais discussão do ponto de vista científico. Por que eu dei esse exemplo? Porque, vejam, se eu e o professor Ivan decidimos que dentro do nosso litígio não vai haver perícia, e durante o procedimento, para a prova da existência ou da extensão do dano, por exemplo, o professor fez um trabalho agora sobre acidentes de trânsito, é muito pertinente esse tema. Eu preciso da perícia, só a prova pericial conseguiria trazer as conclusões a respeito da ocorrência ou da extensão do dano. É possível? O juiz deve aceitar uma convenção com esse conteúdo? Isso está na esfera de disponibilidade das partes? Isso exige uma ampla revisão e assim, uma chacoalhada, né, do que a gente pensa sobre o processo. Porque, vejam, se revelar necessária a prova pericial e as partes abriram mão, mais do que abriram mão, estipularam na convenção de que não haverá prova pericial, isso pode afetar o direito material. E é por isso que se exige a possibilidade de autocomposição. Não porque eu vou negociar sobre o direito material, mas porque a negociação sobre o direito processual pode acabar influenciando a decisão. Um exemplo desse, se eu estivesse falando de uma perícia e essa perícia fosse comprovar, né, potencialmente comprovar que o autor sofreu dano e o autor já abriu mão da perícia, portanto não pode realizá-la, pela regra do danos à prova, a demanda vai ser julgada improcedente. E vai fazer falta essa perícia? Pode? Bom, se o direito era autocomponível, pode ser que possa, muitos entendem que pode. Já vou adiantar que outros entendem que não, porque entendem que isso aprova, o juiz é destinatário dela e, portanto, ele pode determinar essa perícia. O que também, em termos de novos paradigmas, nós temos que reavaliar se o juiz é mesmo destinatário da prova hoje, se nós podemos fazer essa afirmação. Porque me parece que o CPC está dizendo para nós, por todas as regras, inclusive sobre prova, que o destinatário da prova são todos os sujeitos processuais. Isso não é uma exclusividade do juiz. Bom, então, aí o esclarecimento sobre por que a exigência de autocomposição dos direitos. Né? Vejam aí, eu trouxe para os senhores a justificativa do porquê esse artigo foi inserido no projeto. Depois da exposição aqui, se os senhores quiserem, eu coloco de novo para lerem com mais calma, mas isso vem ao encontro do que eu venho dizendo. A proposta, quando a Comissão de Juristas se propôs a inserção da cláusula geral negocial, foi justamente ali, trata-se de um importante acréscimo que vai ao encontro da ideia presente em várias passagens do projeto, no sentido de favorecer e prestigiar, sempre quando possível, a solução da controvérsia obtida diretamente pelas partes litigantes. Então, para entender o que é o negócio jurídico processual, eu vou fazer uma breve retomada também dessa teoria dos fatos jurídicos. Né? Eu fiz um esquema bastante simples, também é uma teoria que traz muita discussão, muita polêmica, né? O que é fato jurídico, o que não é, o que é ato processual, o que não é. Mas, assim, podemos resumir as principais ideias sobre a teoria dos fatos. Nós temos um fato que é indiferente juridicamente, chamado fato natural. Quando há uma incidência normativa, a gente está falando em fato jurídico. O fato jurídico em sentido estrito não depende da vontade humana. O fato jurídico com voluntariedade nós chamamos de ato jurídico. O ato jurídico em sentido estrito tem o elemento da voluntariedade, mas nós não escolhemos os efeitos. E o negócio jurídico é a manifestação de vontade que modula conteúdo e efeitos do ato jurídico. Então, o que é o negócio jurídico processual? O negócio jurídico processual é justamente essa declaração de vontade quanto ao conteúdo e efeitos do ato que traga esses efeitos para dentro de um processo. Então, aqui também vou deixar de fora a discussão sobre o que é um ato processual, se tem que ser praticado dentro do processo, e vou adotar aquele que melhor se coaduna aí com o artigo 190. Negócio jurídico processual, qualquer negócio celebrado a respeito do procedimento ou das situações jurídicas processuais que surta efeitos em um processo. Então, essa referibilidade a um processo. E parece que realmente essa foi a opção do legislador, porque ele diz lá no 190 que o negócio processual pode ser realizado antes ou durante a tramitação do processo. Então, essa aptidão para produzir efeitos em processo é o que determina se o negócio é processual ou não. O que, adiantando um pouquinho já o momento, eu posso, por exemplo, ter uma cláusula convencional no negócio jurídico processual dentro do contrato de direito material. Posso fazer isso? Posso. Eu não preciso estar já
com a relação jurídica posta, com o processo tramitando para convencionar. Mais uma vez, a convenção arbitral é um negócio jurídico processual. Aí nós podemos agora fazer isso também em relação a outras demandas, ainda que não desejemos ou não possamos levá-las à arbitragem. Esses negócios jurídicos processuais, eles podem ser unilaterais, e vejam, algumas coisas já não são tão novas assim. Apenas estamos dando uma nova roupagem, uma nova visão a elas. Porque, de verdade, nós já tínhamos negócios jurídicos processuais na CPC de 73, só que eram só negócios típicos. Então, era mais fácil aceitá-los e aceitar a ideia, porque o legislador dizia, ó, essa negociação é possível no processo. Muitas vezes nós nem nos preocupávamos de chamar de negócio processual. Mas, um exemplo, o senhor já deve ter praticado várias vezes, suspensão consensual do processo. Quando nós pedimos a suspensão do processo para negociar um acordo com a parte contrária. Desistência do recurso, desistência da ação, são negócios jurídicos processuais. A desistência, no caso da desistência, é um negócio unilateral. O artigo 190 fala de negócio plurilateral. E aí, como eu mencionei para os senhores, alguns referem-se a ele como artigo das convenções processuais. Convenções porque há uma pluralidade de parte. Tá? Contrato de procedimento é uma expressão usada, mas menos usada, porque lembra um pouco o direito privado, né? Então, convenção processual também é um termo bastante empregado para tratar dos negócios do artigo 190. Então, esse negócio jurídico processual, e dentro daqueles inícios 190, é o que o CPC 15 trouxe para a gente. Só para lembrar aí, eu listei algumas situações de negócios típicos que existiam já no CPC de 73, e outros que foram mantidos ou até acrescentados no CPC de 2015. Então, nós temos hoje, no CPC atual, também convenção sobre ônus da prova, que já existia essa possibilidade no CPC de 73. Nós temos hoje o saneamento consensual, que é um negócio típico. Temos o próprio calendário processual, sobre o qual os senhores já conversaram aqui, se não me engano, com a professora Thais. E o que é bem sintomático é perceber o quanto nós realmente não estávamos acostumados com essa capacidade negocial. Se os senhores lembrarem, na vigência do Código de 73, nós já tínhamos a possibilidade de convencionar sobre ônus da prova. Alguns dos senhores já celebraram a convenção sobre ônus da prova? Era pouquíssimo utilizado. Mas, como nós acreditávamos muito nos poderes, no protagonismo judicial, nós insistíamos na possibilidade do juiz dinamizar o ônus da prova. Não é, Nicole? A Nicole fez o TCC dela sobre esse assunto, já ainda na vigência do Código de 73. E defendíamos a ideia e conseguimos essa alteração na legislação. Uma dinamização do ônus a cargo do juiz. Mas a dinamização do ônus que nós poderíamos fazer convencionalmente, não utilizávamos. Quer dizer, ficamos esperando que isso fosse uma possibilidade de um juiz praticar. Por quê? Porque justamente aqui só essa ideia para reforçar a nossa falta de hábito, a nossa estranheza um pouco com essa ideia de capacidade negocial das partes, que agora vai sendo, aos poucos, ser superada. Então, eu tenho de ter direitos autocomponíveis, e o que mais eu tenho de ter num negócio jurídico processual para que ele seja válido? Então, aqui eu passo já a análise de alguns outros aspectos técnicos aí, para colaborar um pouco aí com esse esclarecimento do que é esse negócio que eu posso, então, celebrar em benefício, para defender os interesses, para melhorar a gestão do processo, do ponto de vista do patrocínio dos interesses do meu cliente, na verdade. Então, o que é possível fazer para melhorar, já que a gente toma tanto o processo, agora a gente tem essa oportunidade de contribuir com a melhora da tramitação dele. Como negócio, é preciso que o objeto seja lícito. Então, aqui eu já deixo um exemplo do que não se pode convencionar, é evidente, em matéria de prova, novamente, que é bastante polêmico, eu não posso convencionar a admissibilidade de uma prova ilícita. Isso, como todo negócio jurídico, e aqui nós emprestamos os ensinamentos do direito civil, o objeto tem que ser lícito. Eu posso tratar do quê? Então, o que a lei diz? De modulação do procedimento. A lei fala em ajustar o procedimento às especificidades da causa. E aqui também alguns exemplos
Posso dispensar assistente técnico? Se houver perícias, desde já acordamos que não utilizaremos a figura do assistente técnico. Posso convencionar alteração de prazos? Isso é possível? Novamente, há limites, há limites. E esse é o nosso maior problema. Só dando um exemplo aqui um pouco mais radical, eu não posso convencionar a dilação de prazo a ponto de comprometer a duração razoável do processo. Então, esse trabalho agora que é o nosso maior desafio, né? Medir os limites daquilo que pode ser convencionado, mas eu posso convencionar a alteração de prazos. Posso convencionar a limitação de intervenção de terceiros? Parece-me que sim, se essa intervenção for intervenção na modalidade provocada. Então, eu posso convencionar com a parte contrária de que não faremos denunciação da lide. Não posso convencionar que não haverá assistência, porque a assistência é uma intervenção espontânea e eu não posso convencionar que isso diz respeito ao direito de um terceiro. Isso eu não posso convencionar. Mas tem-se entendido que a limitação da assistência da intervenção provocada pode ser convencionada pelas partes para simplificar o procedimento, por exemplo. Racionalizar e tornar ele mais célere sem a intervenção do terceiro. Também posso convencionar sobre situações processuais. Então, a lei fala em poderes, deveres, ônus e faculdades. O exemplo que eu trago para os senhores é a convenção estabelecendo que teremos uma determinada relação processual em instância única. Será que podemos? Será que nós podemos convencionar? Já no contrato. Se surgir um litígio decorrente desse contrato, colocar uma cláusula negocial de negócio processual, estabelecendo que ele será decidido apenas em primeira instância? Todos parecem em dúvida, né? E nos causa estranheza isso, nos causa bastante estranheza. Eu entendo que sim, que é possível convencionar a instância única. O que nós não podemos convencionar é alterando o juiz natural, né? Que essa instância única será o tribunal, quando a causa tem por juiz natural, porque aí fere norma fundamental. Existe quem entenda que não, que acha que isso fere norma fundamental do duplo grau. Não daria que, não temos tempo para discutir, aprofundar a discussão sobre o duplo grau, mas o que me parece favorável à possibilidade da instância única. Primeiro, o duplo grau não é absoluto. E nós estamos acostumados com uma outra situação, que ela colocada de uma outra forma, às vezes espanta. Mas se nós não fazemos acordo no processo e chamamos de renúncia ao prazo processual, a renúncia ao direito de recorrer, por que nós não podemos antes, numa fase pré-processual, estabelecer uma instância única? Então, é algo também para ser pensado, mas parece que essa é uma situação jurídico-processual, o direito, a faculdade de recorrer, que pode ser, sim, objeto de convenção. Então, dentro de objeto e conteúdo, esses são os principais pontos que eu gostaria de trazer para os senhores. A seguir, é preciso entender quem pode celebrar negócio jurídico-processual. Quais são os sujeitos do negócio jurídico-processual? E como eu estou enfocando aqui os negócios atípicos, os negócios típicos merecem um tratamento à parte, talvez uma outra conversa, desde logo, saibamos que o juiz não é sujeito de negócio jurídico-processual atípico. Mais adiante eu vou falar sobre a participação do juiz nisso, mas ele não celebra, o juiz não tem essa capacidade negocial. Vejam, o texto fala, versando sobre direitos autocomponentes. O juiz não titulariza direito na relação processual. Então, para fins de negócio atípico, do artigo 190, a aplicação do 190, nós não estamos falando na participação do juiz na celebração do negócio, certo? Estamos falando apenas das partes. E essas partes têm que ter capacidade plena, é o que a lei exige, partes plenamente capazes. Então, isso é um requisito de validade, tanto quanto um objeto lícito de um negócio jurídico-processual. Ele se estende, essa capacidade se estende aos chamados entes despersonalizados, né? Já que nós podemos ter lá espólio, massa falida e condomínio como partes, capacidade de estar em juízo, eles também podem negociar sobre as regras do procedimento. Esse negócio atinge herdeiros e sucessores. É um negócio celebrado, é um negócio que vai ser válido e vai ser exigível também dos herdeiros e sucessores, caso haja uma sucessão.
Presença do advogado. É preciso? O negócio tem que ser celebrado com a participação de advogado? Os senhores já pensaram nisso? Aí é preciso analisar a questão da capacidade postulatória. Se o negócio for celebrado dentro do processo, processualmente, não porque o negócio exige a participação, mas porque exige o processo, exige a capacidade postulatória, nós vamos ter que ter a figura do advogado. Se o negócio for celebrado fora do processo, principalmente numa cláusula contratual anterior, não é preciso a participação do advogado. Agora, nem poderia pensar diferente. É recomendável que a parte celebre negócios jurídicos processuais assistida por um advogado. Porque ela, se já é recomendável quando ela transige sobre o direito material, quanto mais sobre um aspecto tão técnico, tão estranho para o leigo, que é o processo. Porque o processo é um mundo muito estranho para quem não é da área do direito, não é verdade? Então, é recomendável, mas não é imprescindível. Algo que diz respeito ao mérito, não sobre as regras de processo, mas que não custa lembrar que é claro que as partes não podem dispor, sem a participação do advogado, sobre regras de honorários de sucumbência no contrato, porque aí os honorários pertencem ao advogado, mas isso não é uma regra de procedimento, né? Só para deixar claro isso. As partes não podem dispor, como já mencionei no caso anterior, sobre direitos processuais de terceiros. Se a convenção incluir ou afetar terceiro, é preciso que o terceiro apresente ao menos a sua anuência na convenção. E duas questões, assim, também bastante interessantes para nós refletirmos sobre a presença da Fazenda Pública e do Ministério Público em negócios jurídicos processuais. Será que a Fazenda Pública pode participar, pode celebrar negócio jurídico processual? E o Ministério Público? A resposta aí também, a meu ver, é positiva. A questão não é saber se a Fazenda pode ou não. A Fazenda pode participar, pode celebrar negócios jurídicos processuais. A questão é saber que tipo de negócio, né? O que pode ser objeto desse negócio. Mas isso também é um problema para os demais sujeitos. Nós estamos vendo aqui que os limites do negócio são sempre problemáticos. Esse é o tema que nós temos que trabalhar e aperfeiçoar. Por que a Fazenda Pública pode, né? Ou por que não poderia? Talvez a ideia com a qual nós também estamos acostumados, da disponibilidade do interesse público, né, numa visão mais conservadora, afastasse a ideia da Fazenda participando de negócios processuais. Mas hoje nós já sabemos que são coisas diversas, né? Disponibilidade do interesse público não significa que a Fazenda não possa transacionar, né? Não significa que ela não possa se compor com a outra parte, tanto sob o ponto de vista do objeto do litígio, do direito material, quanto sobre as regras do processo. Então, inclusive, na reforma de lei de arbitragem foi claramente inserida a possibilidade da Fazenda participar da convenção arbitral, está no parágrafo 1º do artigo 1º da lei de arbitragem, e nós temos a Fazenda, sim, celebrando negócios processuais. Inclusive, eu vou trazer aqui para os senhores um exemplo muito interessante, que já ocorreu na vigência até do Código de 73. Eu tive a oportunidade de participar, em determinado momento, de um negócio jurídico processual, que nós não denominamos assim, à época, até porque o Código nem estava em vigor, mas já foi feito na Vara de Fazenda Pública aqui em Londrina. Se tratava de uma sentença coletiva, a execução seria contra a Fazenda Pública, e nessa sentença coletiva, para facilitar, justamente nesse objetivo de racionalizar o processo, né, as partes acordaram que, como era muito mais fácil para o ente público realizar os cálculos, ele tinha tecnologia e informação para isso, o ente público apresentou o cálculo, né, fez isso em acordo com a parte contrária, com as partes contrárias, que teriam dificuldade em realizar o cálculo, e além disso exigiria depois que a Fazenda ficasse impugnando esses cálculos. Então era mais fácil para o ente público, e era mais racional para todo o procedimento, que ele apresentasse e ao mesmo tempo já se afastasse a possibilidade do embate contra o cálculo. Isso conferiu uma racionalidade, uma simplificação, uma celeridade nesse processo em que todos, né, saíram beneficiados. Então, isso não traz nenhum prejuízo
para o ente público. Ao contrário, o tempo de um procurador impugnando cálculos mal feitos, e às vezes com uma diferença pequena de valor em relação ao cálculo, digamos, correto, custa muito mais caro para os nossos bolsos, né, para o erário, do que um negócio como esse. Um outro negócio envolvendo a Fazenda, do qual também já tive a oportunidade de participar, a Fazenda tinha lá um litisconsórcio ativo enorme, né, e a Fazenda em 30 dias não tinha tempo para analisar todos aqueles cálculos, para embargar, e pediu desdobramento do litisconsórcio. Acabou havendo uma negociação também para uma dilação de prazo para embargar, e aí nós voltamos lá naquele ponto, né, dilação de prazo é possível ser convencionado? Sim. E o ente público concordou que, havendo 60 ou 90, né, não vem a caso aqui quanto tempo nesse momento, mas de tempo para embargar, seria possível manter o litisconsórcio, o que era benéfico para a parte contrária, tinha implicação em custas, em também facilidade e simplicidade do processo. Então, a Fazenda Pública tem sim participado de negócios processuais, inclusive também foi notícia agora um negócio feito em uma outra execução coletiva na segunda vara de Fazenda de Curitiba, saiu até no jornal da Associação dos Magistrados do Paraná. E o Ministério Público também já tem realizado negócios processuais. Então, essa ideia também de que só ali se lida com direito indisponível, não é possível transacionar, a gente sabe que essa chamada justiça colaborativa atinge até a esfera penal hoje, na atuação do Ministério Público. Vejam, não estou aqui confundindo a matéria sobre regras de procedimento com matéria de fundo, mas só querendo demonstrar que isso já acontece. Então, essas negociações já estão acontecendo e é admissível, sim, negócio jurídico processual envolvendo esses entes. Em relação à forma e ao tempo, ao momento da celebração do negócio, do que a lei traz para a gente, nós não podemos dizer que existe uma forma prescrita em lei. Então, objeto lícito, agentes capazes e forma prescrita ou não defesa em lei. A lei não traz uma forma. O artigo 190 não traz. Portanto, temos que concluir para a liberdade de forma. No entanto, parece-me que celebrar verbalmente fora do processo um negócio jurídico processual não é o mais recomendável. Por quê? Se nós trouxermos, se houver a possibilidade de um questionamento da existência do negócio no processo, vou ter que se produzir, por exemplo, prova testemunhal para saber se o negócio existiu, não existiu, foi celebrado de maneira válida ou não, nós perdemos justamente o sentido do negócio, que era conferir racionalidade ao processo. Então, mais uma vez aqui eu invoco um subsídio aí da lei de arbitragem, que sim exige a cláusula compromissória por escrito ou documentado. Nós temos de ter um negócio, preferencialmente, com algum suporte documental. Se esse negócio for feito antes do processo e fora do processo, preferencialmente ele deve ser feito por escrito. Como eu disse, eu não posso dizer que a lei veda a forma verbal, mas ele traz complicações desnecessárias e a gente acaba perdendo a razão de ser do negócio jurídico processual, se tiver que discuti-lo e prová-lo de maneiras mais complexas, com uma dilação probatória maior do que a prova pré-constituída. Em relação ao momento da celebração, a lei deixou muito claro que esse pode ser feito antes ou durante o processo. É que eu gostaria de deixar um esclarecimento. Essa formulação do negócio antes pode ser feita no contrato de direito material, mediante uma cláusula, mas, como eu disse, a forma é livre. Eu também posso ter um outro documento. Eu posso ter uma celebração posterior ao contrato de direito material, apenas uma convenção de direito processual, um negócio jurídico processual. Além disso, existe uma autonomia em relação ao contrato de direito material, se for uma negociação pré-processual, e à convenção processual. Então, lembremos então que a nulidade do contrato não significa, não implica a nulidade da convenção processual, e assim como a nulidade da convenção processual não implica a nulidade do contrato. Então, são análises de validade separadas, existe uma autonomia dessa negociação processual. Se ela for feita dentro do processo, ela pode ser feita a qualquer momento, mas é claro que a riqueza de assuntos, as possibilidades são maiores na primeira fase do processo. Dizer primeiro grau pode até ser competência originária dos tribunais, mas vamos ficar com o maior número de casos
As convenções relacionadas aos temas do que acontece no primeiro grau são mais ricas, né? Nós temos mais sobre o que convencionar em primeiro grau. Mas é possível convencionar na fase recursal? Sim, é possível. É possível, com menos assuntos, digamos assim, mas é possível. Assim como é possível convencionar na fase de execução. Na fase do cumprimento de sentença também podemos ter, acabei de dar os exemplos aí da execução coletiva, podemos ter convenções processuais. E podemos até mesmo ter uma multiplicidade de convenções. Podemos ter um acordo processual em primeiro grau, depois um acordo processual na fase de cumprimento de sentença, na mesma relação processual. Não há nenhum impedimento a isso. Bom, visto que o conegócio tem que ter agente capaz, objeto lícito, forma livre, recomendavelmente escrita, antes ou durante o processo, aí vamos para a parte que talvez seja um pouquinho mais complicada, que é justamente o controle da validade desse negócio. Então, como eu disse para os senhores, o juiz não é sujeito do negócio processual atípico. Ele não vai participar da celebração, ele não vai ser consultado sobre ela. Há casos em que ele participa? Mas nós temos aí os negócios processuais típicos. Saneamento compartilhado, Letícia. Bom, saneamento compartilhado é um negócio processual típico, o juiz participa junto com as partes. No negócio atípico, as partes apresentam a convenção em juízo. E cabe ao juiz tão somente controlar a validade. Ele nega a aplicação, e é isso que diz o texto legal, acho que eu coloquei aqui o parágrafo, ele nega a aplicação em casos de nulidade, de inserção abusiva em contrato de adesão ou de manifesta vulnerabilidade de uma das partes. Então vejam, é apenas o controle de validade. O juiz não tem que fazer controle de conveniência desse negócio. Não cabe ao juiz entender, achar que aquele negócio não foi um bom negócio, que aquela alteração da regra procedimental não era vantajosa. Porque imaginamos os senhores, fazemos qualquer ajuste pré-processual. Escolhemos uma regra diferenciada de procedimento, e depois de surgir o litígio, corremos o risco, se ela foi pré-processual, dela não ser adequada às especificidades da causa. Eu nem tinha causa ainda. Eu tinha uma possibilidade de litígio. Eu tenho que cumprir o negócio? Tenho. A não ser que haja distrato, que também é possível. Mas se não houver distrato, tem que cumprir. Mas vimos aqui que essa dilação de prazo nem era necessária. Mas está convencionado. Se as partes não distratarem, vai ser aplicado. Então, o juiz não tem que fazer essa análise de conveniência. Ele faz um controle incidental. Como é que ele vai saber que existe o negócio? Obviamente, as partes vão apresentar esse juízo. Se elas não disserem nada, o procedimento vai tramitar conforme a lei. As partes apresentam o negócio, o juiz vai verificar, e aí isso sim ele pode fazer de ofício, é claro, diz de ofício o requerimento, o juiz vai verificar se existe nulidade. Então ele vai verificar o que nós vimos anteriormente. O objeto é lícito, os sujeitos são capazes, o direito aqui é um direito autocomponível, houve algum vício de vontade. Então nós temos que lembrar que nos negócios jurídicos processuais nós vamos recorrer a algumas regras do Código Civil, sim, sobre a validade do negócio. Mas se houver vício de vontade, o negócio ou é nulo ou ao menos anulável. Então o juiz faz esse controle e aí nega a aplicação ao negócio. Com relação às outras duas hipóteses, que é a inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta a vulnerabilidade de uma das partes celebrantes, nós trabalhamos com conceitos aí indeterminados e o juiz vai ter que aferir no caso concreto. O juiz não pode sair assumindo e presumindo que toda cláusula negociar em contrato de adesão é abusiva. Não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo inserção abusiva em contrato de adesão. Não está dizendo que inserir em contrato de adesão é abusivo, senão ela vedaria. Não é isso que ela faz. Então o juiz tem que analisar, no caso, se aquele conteúdo daquela determinada cláusula negocial gerou um desequilíbrio na relação processual. Porque aí viola a paridade de armas lá do artigo 7º, que é a norma fundamental. Ou se a vulnerabilidade efetivamente existe. Também não podemos presumir vulnerabilidades. Aqui nós temos várias questões, eu acho que adiante eu coloco aí até um ponto, me
omitir aqui a colocar uma questão referente ao processo trabalhista, para submeter os senhores aí. Então, essa vulnerabilidade tem que ser aferida sempre no caso concreto. Existem questionamentos, nós vemos partindo isso, principalmente das pessoas mais ligadas à assistência ao hipossuficiente, dizendo que é preciso que o juiz analise se não há uma assimetria técnica entre as partes. Esse é um ponto sobre o qual nós precisamos, de fato, refletir. Porque não só uma hipossuficiência econômica, obviamente, mas pode ser que aquele assistido por um defensor dativo, por exemplo, esteja numa desvantagem técnica em relação àquele que está assistido como um cliente VIP de um escritório, boutique, que teve ali todo o tempo e dedicação para trabalhar naquela convenção e às vezes o defensor dativo celebrou a convenção e isso acabou prejudicando, essa assimetria técnica pode trazer um desequilíbrio na relação processual. Então, isso o juiz pode analisar. Quando há uma manifesta vulnerabilidade, ele pode negar a aplicação ao negócio. Então, de tudo isso, nós podemos concluir, né, já ficou bastante evidente, que o negócio não está sujeito a homologação. Ninguém precisa homologar perante o Poder Judiciário o negócio jurídico processual para ele ter validade e eficácia. Ainda nessa questão do controle, como funcionaria, do ponto de vista da parte, se o juiz negasse a aplicação? Então, nós, parte, convencionamos, apresentamos o negócio, e o juiz entendeu que o negócio não é aplicável. Tem que ser impugnado. De alguma forma, temos que poder impugnar essa decisão. Às vezes também não é uma tarefa muito simples, porque, veja, se o juiz disser que não vai aplicar o negócio, obviamente ele vai fundamentar a sua decisão, nós teremos uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que não está no rol do 2015. E também não existe nenhum AI específico espalhado pelo código previsto para ela. Então nós não podemos agravar por instrumento. O que me resta, então, lá na apelação, na preliminar das razões ou das contra-razões, eu invoco, então, esse erro do juiz, o negócio era válido e ele disse que não era válido. Só que até aí o processo vai tramitar segundo a opinião do juiz sobre o problema, sem aplicação do negócio. Quando essa apelação for para o tribunal, e é por isso que eu escrevi ali que temos que pensar no regime misto de nulidades, o que o tribunal vai observar? Se eu disse que o negócio é válido, o juiz disse que era inválido, por exemplo, o juiz disse que a parte era um incapaz que estava assistido, porém que ali exige a plena capacidade. Então, o relativamente incapaz não pode, nem assistido, celebrar negócio jurídico processual. Foi o que o juiz entendeu. E o tribunal entende de forma diversa. Mas o tribunal, para desfazer o que foi feito no processo, não pode se valer só das regras do direito civil sobre a nulidade do ato. Ele tem que tratar do regime das nulidades no processo também. Então, é preciso que ele vá lá ao 276 e seguintes para verificar se é o caso mesmo de declarar a nulidade processual. Por isso que nós temos que pensar, na verdade, esse regime é misto ou híbrido, desculpe. Porque nós levantamos também, nessa fase, pelo menos do processo, questões referentes à instrumentalidade, à ausência de prejuízo, e etc., e todas as regras das nulidades processuais. Uma outra situação de controle para o tribunal, nesse caso, estou falando do controle via recursal, né, em que a própria postura do juiz, para o posicionamento do juiz em relação ao negócio foi questionado. Outra situação é o controle do tribunal sobre negócios a respeito da fase recursal. Então, como funciona? Se eu convencionei sobre o procedimento em primeiro grau, sobre as situações jurídicas processuais em primeiro grau, a quem cabe o controle? Primeiramente, o juiz de primeiro grau. Eventualmente, em recurso, o tribunal também pode exercer esse controle. Mas, se eu convencionei sobre a fase recursal, esse controle é de competência do relator. Então, no procedimento em primeiro grau, o juiz não vai se ocupar do negócio celebrado para atingir a fase recursal. Ele vai se ocupar do negócio celebrado para atingir o procedimento em primeiro grau. É na fase recursal, porque pode nem haver fase recursal. Verdade? Pode transitar em julgado a sentença. Nem haver aquele negócio nem
ser efetivamente aplicado posteriormente. Então, o tribunal se ocupa das convenções sobre o procedimento em primeiro grau, se for chamado a fazer isso em grau de recurso, e se ocupa das convenções sobre a fase que lhe diz respeito, que é a fase recursal. Eu coloco aí também uma questão sobre a qual eu tenho refletido, sobre se nós devemos mesmo, e o entendimento mais correto é usar preliminar na apelação para impugnar essa decisão do juiz que nega a aplicação, ou se seria o caso de cabimento de um mandado de segurança. Justamente porque, se eu deixo para impugnar depois, eu perco o negócio. O processo vai tramitar segundo o procedimento comum, por exemplo, para daí eu discutir se tinha que ter sido feitas as alterações anteriores que davam maior racionalidade e talvez celeridade ao processo. Então, isso também faz um pouco perder o sentido do negócio. Então, eu estou tendente aqui, nos meus estudos, a defender que seria uma das poucas, né? Eu estou muito cuidado para falar isso, porque eu não acho que tenha que haver uma banalização no mandado de segurança, porque o que não está no 1015 tem que ser impugnável por um mandado de segurança. Eu não acho, então por isso que eu estou muito cuidado para emitir essa opinião, porque nós não podemos retroceder e aí impetrar mandado de segurança para todas as decisões, porque o objetivo do legislador foi justamente fazer um rol taxativo para que isso não aconteça, né? Para que haja uma concentração da impugnação na apelação. Mas em alguns casos, parece que essa não é a melhor solução. E eu questiono essa solução em relação à decisão do juiz que nega a aplicação ao negócio processual na fase do procedimento em primeiro grau. Finalmente, e como eu prometi aos senhores, chegando aí ao final da exposição, me programei para não passar de 1 hora e acho que não vou passar. Eu coloquei alguns exemplos daquilo que, como eu tenho dito, é o mais difícil em termos de negócios jurídicos processuais. O que é que eu posso negociar ou não? Nós temos basicamente 2 parâmetros, mas mesmo tendo parâmetros, não é simples lidar com essa questão. Um deles, assim, eu não posso negociar sobre aquilo que atinja, que viole normas fundamentais do processo, normas fundamentais da Constituição. Então, mais uma vez, emprestando aí a inspiração da lei de arbitragem, o artigo 21 da lei de arbitragem, um dos seus parágrafos, estabelece sobre o procedimento arbitral que ele não pode violar devido ao processo legal, contraditório, enfim, algumas normas fundamentais do processo. Então, ao juiz cabe zelar por essa rigidez procedimental, né, para que não haja nulidade no processo. Então, o que é negociável? Um parâmetro é esse, né? E o outro que também é colocado, assim, eu não posso negociar sobre aquilo que atinge o poder inerente do juiz. Então, nós precisamos dessas medidas, no mínimo, para aferir o que é negociável ou não. Coloco, apresento aos senhores, e podemos até conversar depois, né, na sequência sobre isso, algumas propostas do que é aí supostamente vedado, primeiro vedado. Exclusão do Ministério Público nos casos de intervenção obrigatória do MP. Nem tudo no processo é ordem pública, mas isso é ordem pública. Isso ultrapassa o interesse das partes. Elas não podem decidir que o MP não vai intervir naquilo que o legislador entendeu que tem de haver intervenção obrigatória. Criação de recurso não previsto em lei. O nosso sistema é um sistema de tipicidade dos recursos, de taxatividade do rol recursal. Não posso criar recursos não previstos em lei. Não posso convencionar alteração nos pressupostos ou requisitos para concessão de tutela de urgência, ou até diria de qualquer tutela provisória. Não posso convencionar a supressão da motivação. A motivação das decisões é uma norma fundamental e, inclusive, hoje ela está toda feita no sistema analítico, no 489, e tem uma grande influência no próprio sistema de precedentes que nós estamos tentando construir. Então, isso não pode ser convencionado. Por que extrapola o interesse da parte? Mencionei aqui os precedentes e também nós sabemos que a fundamentação da decisão não é dirigida só às partes, é dirigida a toda a sociedade. Existe um controle social das decisões judiciais. Então, por isso que esse tipo de celebração, de convenção não pode ser feito.
Se os senhores quiserem consultar os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, o enunciado 20 traz uma série de exemplos daquilo que não pode ser convencionado, né, sobre o que não se pode convencionar. E o Tribunal Superior Eleitoral, como eu disse, eu me atrevi a trazer uma matéria de processo do trabalho aqui, digo me atrevi porque não sou uma advogada trabalhista, porque me chamou a atenção essa resolução do TST, que também gerou a instrução normativa número 39, vejam, ela data de março, dias antes do início da vigência do Código. O TST disse que esse artigo não se aplica ao processo de trabalho. Se nós vamos ao artigo 2º, inciso 2, mas por que não se aplica? Por incompatível. Ponto. Não concordo com essa posição, não sei se o TST realmente vai continuar com esse entendimento ou se vai se adequar. Talvez tenha sido precipitado, né? Talvez a ideia de ter se assustado um pouco essa cláusula aberta negocial. E por que eu não concordo? Porque, na verdade, no processo do trabalho, nós lidamos com o direito autocomponível, sim. Né? E os trabalhadores fazem acordos sobre direito material todos os dias. Então, por que não poderiam acordar? Isso não tem uma explicação mais detalhada nas instruções, nas normas do TST. Né? Então, eu acho que a gente precisa refletir melhor sobre se não é possível mesmo celebrar negócio jurídico-processual no âmbito da justiça trabalhista. Alguns exemplos aí do que seria permitido. Alguns eu já mencionei para os senhores, né? A limitação da intervenção de terceiros, supressão de recurso, regras sobre impenhorabilidade, também são negociáveis, está na esfera de disposição das partes, é uma regra processual, né? Porque penhora é tema de processo. A regulação da comunicação dos atos processuais. É claro que a parte também não pode, torna ineficaz, na verdade, a celebração de um negócio sobre comunicação de auto processual que use, por exemplo, uma tecnologia do qual o judiciário não dispõe. Eu assisti a uma palestra sobre o tema em que o professor que falava é bastante acostumado com o ambiente da arbitragem e mencionava que é muito comum em arbitragem o uso de recursos audiovisuais para defender a tese, para mostrar exames periciais. Isso não é a realidade das nossas salas de audiência nos fóruns. Então, se nós convencionarmos isso e o judiciário não tiver estrutura para atender, não é uma questão de validade, mas o negócio vai se tornar ineficaz. Né? A não ser que as partes realmente, elas mesmas, proporcionem toda essa tecnologia na sala de audiência. Então, nós temos também que ter uma racionalidade na celebração dos negócios. E, por fim, algumas polêmicas. Podemos convencionar sigilo no processo? Ou, do ponto de vista da regra da publicidade, do controle social do que acontece no processo? Porque o nosso entendimento, pelo menos tradicional, é de que o processo tem que ser público. Será que as partes podem convencionar sigilo no processo? Criar título executivo, se for uma proposta que foi feita e foi rechaçada, pelo menos este ano. Este ano, no Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, eu participei justamente do grupo de negócios jurídicos processuais. E um dos participantes propôs um enunciado estabeleceria que podemos criar título executivo extrajudicial a partir de negócio jurídico processual. Não foi aprovado, até porque no fórum se exige unanimidade para aprovação de enunciados. Então, mais uma questão a se pensar. Podemos convencionar sobre a data da sentença? Prazo para o juiz proferir sentença? A gente acaba entrando um pouco até aí no outro tema, como eu disse, do calendário processual. Não sei como o senhor tratar esse assunto, mas esse é um ponto que também causa bastante polêmica. Porque alguns defendem que sim, nós podemos, e esse é todo o sentido até do calendário processual, poder ter uma data para a decisão, mas, por outro lado, o artigo 12 é a norma fundamental, que traz a preferência do julgamento em ordem cronológica. Então, quando eu convenciono a data para o juiz proferir sentença, eu estou tratando do meu processo, mas eu também estou influenciando o andamento de outros processos. Então, por isso que não há, tenho visto um debate em torno da aceitação ou não da convenção sobre a data para o juiz prolatar a sentença.
E um ponto também bastante polêmico são os negócios processuais em matéria probatória, que, como eu já mencionei, merecem até uma exposição específica sobre o tema. Eu penso que sim, é possível. Inclusive, existem negócios típicos previstos. O perito consensual, por exemplo. A dispensa da perícia, a substituição por pareceres técnicos apresentados pelas partes. Isso tudo já está no Código, né? São matérias novas aí trazidas no campo da perícia judicial. No entanto, os próprios magistrados demonstram uma grande resistência em negócios processuais em matéria de prova, justamente porque nós podemos confrontar, né, com o que se entende, e sobretudo a magistratura entende, que são seus poderes instrutórios, já que o juiz tem que supostamente buscar a verdade. Mas só para os seus refletirem, também é preciso que a gente lembre que é um mito essa história de que nós não abrimos mão da verdade no processo. Independente do negócio processual, nós abrimos sim mão da verdade no processo, né, quando, por exemplo, adotamos efeitos da revelia. Então, quando nós admitimos a introdução de provas ilícitas, a prova adquirida por meio ilícito pode trazer a verdade, mas nós abrimos mão da verdade em nome de outros direitos fundamentais. Então, dizer só que não podemos abrir mão da verdade não é o suficiente para negar a existência de negócios jurídicos processuais no processo. Mas essa é uma matéria que também tem trazido bastante discussão. Eu penso que sim, nós podemos negociar sobre matéria probatória. Então, já me encaminhando, como prometido aí para o final, só algumas considerações que eu deixo para os senhores. Como eu afirmei no começo, reitero, acho que é um tema importante e que merece ser analisado, e acho que a troca de experiência dentro da advocacia com os colegas é bastante importante. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter cautela, diligência na celebração de negócio, mas não ter medo. Depende muito, como eu já disse, insisto, depende muito da advocacia a efetivação dessa norma. Isso é uma possibilidade que o Código está oferecendo para a gente, tem imensa aplicação prática, e é preciso que nós comecemos a celebrar negócios jurídicos processuais, e como advogados nós somos muito corajosos, né? Pode ser arriscado, ainda não sabemos o que vai dar, mas nós temos uma profissão de exercício de coragem. Então é preciso que nós efetivemos, de fato, essa ampla possibilidade, essa ampla capacidade de negociar que foi concedida às partes pelo CPC 15. É claro que nós não podemos negar que a magistratura também tem um papel muito importante no bom emprego da cláusula aberta dos negócios processuais, porque vai ser preciso que os juízes também aceitem e abandonem, primeiro, a ideia de protagonista do processo, que alguns têm. Até porque essa é a nossa formação mesmo. Então, há juízes muito simpáticos nessa ideia, que dizem justamente o contrário, que bom que agora as partes vão participar mais. Isso me ajuda. Mas há outros que resistem, tem um pouco de receio, e aqui, como eu digo, é muito natural que seja assim, porque essa é a nossa cultura. Mas existe um outro ponto que se tem ouvido dos magistrados, e é preciso que se abandone também, que é o ceticismo. Nós ouvimos muitos dos juízes, quando o assunto vem à tona, de que, mas isso não vai funcionar, com o volume de trabalho que a gente tem, nós não temos tempo para ficar cuidando de cada caso dessa forma. Se nós formos nos render a isso, aí nós não conseguimos mesmo transformar a gestão do processo e não vamos conseguir nada com o Código Novo. Então, essa postura cética, tanto de nossa parte quanto da parte do Judiciário, merece ser abandonada. Afinal, nós temos uma nova lei e agora o nosso papel é extrair o melhor que pudermos dela. E vejam que essa atividade das partes, para além só da questão de benefícios para o cliente, para a racionalidade do processo, vai também ao encontro de um efetivo exercício de cidadania. Então, é realmente o jurisdicionado participando da construção da decisão, tanto do ponto de vista do direito material, como do ponto de vista da construção do processo. Para usar um termo da moda, aí, é um verdadeiro empoderamento das partes no processo judicial. Mais uma vez, agradeço muito a paciência, a atenção,
Reitero meu agradecimento ao convite, a oportunidade de estar aqui, Bruno. Espero ter deixado aí uma pequena contribuição para a celebração dos negócios jurídicos processuais. Muito obrigada.